Bom dia, queridas. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Alguém escreveu com muita propriedade: ainda que os mares fossem tinta e as nuvens fossem papel, ainda que as árvores fossem pena e os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus. O profeta Isaías, ele diz que assim como alguém a quem sua mãe consola, Deus nos consolará. Ou seja, não existe melhor comparação do amor de Deus, do infinito amor de Deus, do que o amor de mãe. Eu quero deixar para cada mãe, para cada lar, bênçãos sem medida, bênçãos copiosas. Lembrando que o lar construído, edificado e alicerçado sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, enfrenta isolamento, enfrenta distanciamento, quarentena, Covid-19, esse lar permanece inabalável, indestrutível. Agora nós vamos ser edificadas na palavra de Deus através da nossa querida Carla, a quem nós agradecemos muito pela contribuição. E fica aqui o meu abraço, bem apertado, demorado e, acima de tudo, amoroso em cada mãe. Deus nos abençoe. Bom dia, queridas, graça e paz, que o nosso Deus esteja com vocês nesta manhã, abençoando, guardando, protegendo em mais um dia. É uma grande alegria estar tendo esse momento com vocês, ainda que virtualmente. Eu agradeço a oportunidade à irmã Eni. Gostaria que fosse presencialmente, mas Deus sabe de todas as coisas e a gente tem que agarrar as oportunidades no modo como elas surgem. E eu estou muito feliz de, mesmo aqui no meu cantinho, ou melhor, no cantinho da Sofia, poder dedicar um pouquinho do meu tempo, um pouquinho daquilo que Deus tocou no meu coração essa semana para compartilhar com vocês. Para quem talvez não me conheça, eu sou a Carla, a mãe da Sofia e a esposa do maestro Cremilson. Às vezes vocês me conhecem e eu que não conheço vocês por nome, porque é muita gente, mas é uma grande honra, me sinto muito querida pela igreja, pelas irmãs, sei que muitas oram incansavelmente por nós, pela nossa família, e eu agradeço assim de coração. A oração, sem dúvida, é a maior recompensa que a gente tem em viver no ministério. Tá bom? Muito obrigada de verdade. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de algo que eu gosto bastante de compartilhar com mulheres em ocasiões quando eu tenho oportunidade, como chá de bebê, chá de cozinha ou alguma reunião de mulheres. Eu acho que como líder do lar, né, a liderança feminina, materna do lar, é muito importante que a gente ouça um pouquinho e pratique um pouquinho sobre isso que eu vou falar. Antes de mais nada, eu queria orar, pedir para que Deus toque no nosso coração, né? As coisas virtualmente, elas são mais frias, mas Deus é poderoso para nos tocar, ainda que dessa forma. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntas, ainda que distante. Muito obrigada porque o teu amor nos une. Muito obrigada porque podemos falar contigo, podemos te buscar e sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Muito obrigada, Jesus. Sê com cada irmã que vai ouvir essa palavra nesse momento, que venha de encontro ao coração, que a gente não seja apenas ouvinte, mas que sejamos praticantes disso que vamos ouvir agora. Em nome de Jesus. Amém. Peço desculpa por qualquer interferenciazinha de barulho, tentei ao máximo ficar quietinha, mas é difícil um pouquinho, né? A Sofia tá cantando com a vovó lá na sala, então às vezes pode ser que vaze algum barulhinho, tá bom? Eu vou falar sobre... eu vou falar por meio de uma historinha,
tá? Eu queria que vocês ouvissem e aí no final dela a gente tem algumas lições que a gente pode compartilhar juntas, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha de vez em quando aqui pro lado assim, porque eu preciso dar uma lida para não esquecer dos detalhes, tudo bem? A nossa historinha, ela fala de um casal bem idosinho que eles estavam completando bodas de diamante, 60 anos de união. E é um tempo muito longo, né? Então, uma emissora de TV, curiosa com essa longevidade toda desse relacionamento, decidiu fazer uma entrevista com esse casal. E aí, para fugir do óbvio, essa entrevistadora, a repórter, pediu para que eles respondessem algumas coisas além do amor, né? Porque é óbvio que se você tá com alguém há 60 anos, existe amor, mas não é apenas o amor, com certeza tem algo além. E eles disseram que ok, e também para que um não influenciasse na resposta do outro, eles decidiram fazer essa entrevista em separado, o senhorzinho da senhorinha, tá? Então, a primeira coisa que a repórter perguntou foi assim: quais seriam as grandes qualidades que você cultivou e que fizeram com que o seu casamento fosse tão duradouro? Ele nem pensou e logo respondeu: não tenho dúvidas. As grandes qualidades foram generosidade e dedicação. Generosidade e dedicação. Por exemplo, ele disse, adoro comer o biquinho do pão, sabe aquela parte mais durinha do pão? Pois é. Mas desde que eu casei, eu abri mão e dei essa parte para ela. Eu quis agradá-la e dei essa parte do biquinho do pão que eu tanto gosto, eu deixei de comer e dei para ela. Essa generosidade e essa dedicação fizeram com que o nosso casamento durasse tanto. Em seguida, a esposa entrou no estúdio também e teve a mesma pergunta: quais as grandes qualidades que você cultivou para que o seu casamento fosse tão longo e duradouro? Ela respondeu também sem pensar muito: olha, as qualidades que eu aprendi a cultivar nesses 60 anos de relacionamento foram a tolerância e o perdão. Por exemplo, eu detesto o bico do pão, mas durante todos esses anos, o meu marido egoisticamente deixa sempre o bico do pão para mim. Para não haver desavença, eu me submeto a comer algo que eu não gosto. Será que essa situação, seja com o bico do pão, seja com a toalha molhada, seja com o copo que foi deixado em cima da escrivaninha, será que essa situação já aconteceu com você? Eu acho que já. Eu acho que a gente pode tirar várias lições para nós, como mães, como esposas, como companheiras de trabalho, com os nossos colegas, né? Como irmãs na igreja, né? Ela é fictícia, essa história, mas a nossa parábola nos traz lições muito valiosas. A primeira lição é que relacionamentos duradouros não são sinônimos de relacionamentos felizes. Muitas vezes, inúmeras mágoas vão se acumulando ao longo do tempo, de uma forma que dói, que a gente remói, que a gente se incomoda, e no fim a gente fica naquela situação apenas por conveniência. A segunda lição é que muitos relacionamentos estão passando por essa mesma situação. Uma pena estar fazendo certo, mas que na verdade a gente não está fazendo certo, a gente está ferindo de mágoa assim o outro. Por que será, né? A terceira lição é que a gente tem que sobre aceitar as coisas sem expor aquilo que lhe magoa. É o pior caminho para a resolução de conflitos, pois alimenta ressentimentos e pode ser até injusto com o outro, que pode ter nem consciência do prejuízo que está causando. Não é verdade? E quarto é que amor, que é o principal, perdão e generosidade, que foram as características do vozinho, dedicação e tolerância, que foram as características da senhorinha, são fundamentais para um relacionamento duradouro, sim, mas necessita de mais um ingrediente. Vocês adivinham qual é esse ingrediente que falta? É isso mesmo, é o diálogo. Sem diálogo a gente não chega a lugar nenhum. E aí agora, deixando a historinha de lado,
eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha realidade. Eu utilizo muito, de verdade, isso daqui na minha vida, no meu relacionamento. E creiam vocês, hoje com uma filha de 9 anos, eu tenho trabalhado muito o diálogo. Nós temos a mania, o costume de achar que tudo que a gente está pensando é óbvio. Gente, não é óbvio para o marido que você quer uma ajuda dele na louça. Não é óbvio para o seu filho que você quer que ele guarde a roupa que está em cima da cama. Não é óbvio. A sua amiga não tá sabendo que você não foi no aniversário dela pelo motivo que você sabe. Você tem que falar. Nós temos que conversar. Nós temos que ter as palavras sábias no momento apropriado. Nós temos que entender os sentimentos do outro e temos que expor os nossos sentimentos. Sem diálogo, nada é possível. Não adianta a gente achar. Nós não devemos viver de achismos. Nós devemos ter certeza. A única coisa que a gente não fala, mas que a gente tem certeza, que a gente confia mesmo sem falar, é a fé. Né? Que ela é a certeza das coisas que a gente não tá vendo. Mas fora isso, a gente precisa dialogar, né? Nós estamos num mundo muito individualista, é normal, mas nós precisamos entender não apenas o nosso lado, mas o lado do outro. Será que é fácil para alguém entender uma outra pessoa com uma outra personalidade, com uma outra dinâmica? Não é. E nenhum relacionamento, não interessa se são 5, 10, 15 ou 60 anos, como a nossa história. Nós temos que falar. A gente nunca vai conhecer o outro suficientemente a ponto de não precisar falar mais nada. É óbvio que a gente vai, no decorrer do tempo e com o diálogo, aprendendo mais, ficando mais confortável, imaginando um pouco mais dos sentimentos, mas a gente nunca vai ter a realidade se a gente não perguntar. Então, o que eu deixo para vocês, principalmente nesse momento em que as famílias estão mais reunidas em casa, os filhos junto com os pais o dia inteiro, integralmente, conversem. E tenha o momento certo. Não vai conversar na hora do nervoso, na hora da ira, mas vai conversar depois, com calma, ou antes, quando você vê que a situação já está começando. Antes de começar, já senta, já conversa. E não apenas exponha o seu lado, mas queira ouvir o lado de quem está com você, seja do seu filho, seja do seu marido, seja do seu colega, seja da sua mãe, né? Muitas que moram com a mãezinha também, e às vezes relacionamento familiar também não é fácil. Isso é normal, somos pessoas, cada um tem a sua personalidade, ninguém tá querendo achar quem é o certo, mas nós estamos querendo viver em comunhão, em paz, em amor e num relacionamento verdadeiro, não num relacionamento egoísta que a gente fala, deixa pra lá, não quer saber de mim mesmo, não quer olhar o meu lado. Não, nós temos que expor. É assim que Deus gosta, que a gente use as palavras, e ele fala lá em Salmos, né, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti. Então, como que a gente vai agradar a Deus se nem para o nosso próximo a gente não busca ser claro, não busca dialogar e chegar nos mandamentos que Deus ordena, não é mesmo? Então, eu deixo com vocês essa manhã esse recadinho, o diálogo, né? O diálogo é, assim, um ingrediente fundamental para os nossos relacionamentos, para a nossa convivência e, sem dúvida, eu tenho certeza que se você passar a praticá-lo mais, o seu relacionamento vai mudar. Tá bom? Foi algo bem simples, mas que eu acho que é de grande importância e que vale a pena a gente deixar ali um recadinho na geladeira. Eu já dialoguei hoje, eu já expus o meu sentimento hoje, que a gente seja mais flexível, que a gente reclame menos da postura do nosso próximo e que a gente exponha mais. E assim, um poderá amar verdadeiramente o outro da maneira como ele é. Ok? Que Deus abençoe, que Ele nos dê a oportunidade de nos vermos loguinho, que a gente possa se abraçar bastante e uma outra oportunidade de falar para vocês presencialmente virá, eu creio, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe, dê uma semana rica e na paz para vocês. Um beijo bem grande no coração de todas.